Boa noite a todas e todos. Hoje estamos aqui mais uma live para falar de um assunto tão importante. A gente anunciou aí nas nossas redes, né, que hoje a gente estaria conversando acerca dessa situação que a gente está vivenciando na nossa cidade, no estado do Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo, né, que é o coronavírus, que estamos passando por um momento muito difícil. E para falar desse tema, né, que a gente vê tão importante, a gente trouxe um convidado hoje que tem conhecimento, muito conhecimento dentro da área de infectologia, para levar aí para as pessoas que acompanham as minhas redes sociais informação, essa informação que eu julgo imprescindível nesse momento que a gente está vivendo, né, que é o Ângelo Ramos. Muito obrigada, Ângelo, pela tua presença aqui conosco. Que ele é enfermeiro, infectologista, especialista nessa área, o que nos deixa com muita segurança para falar do tema. E também é professor, né? E além disso, é mestrando da Universidade Federal de Santa Maria. Que a gente fica muito orgulhoso, né, de ter uma pessoa como tu, que é um mestrando da Universidade Federal de Santa Maria, né, que a gente sempre fala muito da universidade, da nossa cidade, que ela permaneça aí pública e forte para todos nós. De qualidade. Né? De qualidade. Mas a gente quer que tu fale mais do que eu hoje, Ângelo, porque eu acho que tu tem o conhecimento necessário para expor todo esse momento que a gente está vivenciando, acerca desse vírus que toma conta aí, né? A gente já tá aí no 7º caso e não para de morte. Subir. Não morte, infelizmente, fatal, né? No Brasil, agora mesmo antes de entrar na live, acabei me atualizando um pouco de como que estavam os casos. E para te trazer aí os cuidados de prevenção, como que é, o que é isso, né? O que afeta a sociedade como um todo. Marina, primeiramente eu quero agradecer o convite. Realmente esse espaço é importante. Por quê? É importante porque eu, com certeza, estou estudando muito a questão do coronavírus, é bem minha área de atuação. E a gente está vivenciando muitas questões de fake news. Tem muita informação falsa, muita informação que não é verídica e que as pessoas estão começando a acreditar nessas informações. Já teve situações que passaram para o meu WhatsApp de que tem que beber muita água. Sim. Que se beber muita água, o coronavírus ele vai ser eliminado do corpo. Mentira. Sim. Tá? Já ouvi falar de pessoas que estão espalhando que é uma arma biológica. Sim, isso aí eu já ouvi falar. Que foi construída na China. Sim. Na verdade, não é uma arma biológica. Tá? Na verdade, o coronavírus é um reflexo do nosso comportamento. Olha. É um reflexo do comportamento humano. Por quê? Porque a gente sabe, quando a gente fala de coronavírus, é uma zoonose. Sim. O que é zoonose? Zoonose é quando o vírus ele pula de um animal para um ser humano. Então, por isso que a gente fala que isso é de origem zoonótica. Sim. Então, realmente, as pessoas elas não estão dando importância para o que está acontecendo. Principalmente aqui na nossa cidade, as pessoas estão levando na brincadeira, acham que é frescura, que logo vai passar. E o que a gente está percebendo aí? Que os casos estão aumentando a cada hora. A gente não está falando mais de 24 horas. Sim. A gente está falando de horas. Então é muito grave. É importante, então, a gente sempre salientar as questões de prevenção. Porque se está aumentando gradativamente em um curto espaço de tempo, como tu vem colocando, a gente tem que cada vez mais tentar prevenir que ele aumente, né, consideravelmente, como aconteceu nos países aí que a gente vem noticiando, que é a Itália, né? A Itália. Foi muito grave e a gente ouve vídeos das pessoas que estão lá e fica se perguntando, né, de como que a gente vai se portar aqui, como vai agir. E tu sabe que a Itália começou exatamente como o Brasil. A Itália começou nessa questão, não é nada, é frescura, logo vai passar, não tem importância. Sim. E hoje a Itália está isolada. Isso aí a gente tem que ter um cuidado. E tu terias algumas dicas para dar para quem está nos escutando aqui, quem nos acompanha, de prevenção, como que a gente pode
nesse momento, prevenir para que não chegamos nesse caos que chegou na Itália? A principal prevenção do coronavírus hoje é lavar as mãos. Lavar as mãos e evitar aglomerações. Por quê? Porque a gente sabe que o vírus ele se espalha por gotículas, tá? Gotículas respiratórias. Sim. E aí as pessoas falam, isso está virando uma histeria. Desculpa, mas para mim histeria é eu sair de casa e querer comprar 30 frascos de álcool gel. Sim. Tá? Isso é histeria. Sim. Por quê? Porque eu consigo realmente me prevenir lavando as minhas mãos e evitando aglomerações. Só que agora, realmente a gente está falando de isolamento social. Uhum. É para ficar isolado em casa mesmo, não é para sair de casa. Sim. Não adianta também final de semana eu marcar uma junção com 30 pessoas na minha casa. Ah, com certeza. Não vai adiantar. E então, essa quarentena, então, que a gente fala, né? 40 dias de isolamento, enfim, ela é fundamental para coibir o crescimento de pessoas infectadas, então. Exato, e a gente tem uma visão errônea da quarentena. Por quê? Porque quarentena, quando a gente fala, é 40 dias. Sim, isso aí. Mas se falando de coronavírus, a quarentena do coronavírus é 15 dias. Ah. Por quê? Porque é o tempo que ele vai infectar a pessoa e é o tempo que vai demorar para aparecer os primeiros sintomas. Então, Sim. Quarentena, se falando de coronavírus, são 15 dias. Sim. E esse pânico que você cria com todo mundo, tu acha que isso pode... pode as pessoas ficarem mais amedrontadas? O que isso gera até psicologicamente nas pessoas, né? Tem todo esse lado psicológico. Exatamente. Sabe que o pânico que eu vejo nas pessoas é ir pro mercado e comprar 3 toneladas de comida. Sim. Bom, vou pro mercado, vou comprar muita comida para estocar em casa. Uhum. Só que isso, na verdade, é uma questão de egoísmo. Por quê? Porque nem todo mundo tem condições de comprar comida para estocar em casa. Claro. Então, realmente, isso aí é uma questão de egoísmo. Bom, vou comprar para mim e vou deixar os outros. Tu sabe que eu venho pensando muito nessa questão social, Ângela. Eu também. Por quê? Porque a gente vai hoje nas farmácias, houve um aumento absurdo do valor do álcool gel, né? Ontem eu fui numa farmácia, tinha um limitador de quantidade de álcool gel que poderíamos comprar. Sim. Mas o valor dele aumentou consideravelmente. Então é um absurdo isso. E eu vejo um pânico nas pessoas querendo adquirir, brigando dentro de alguns estabelecimentos. Um caos social que eu acho que não é necessário. E a gente tem, eu digo, se todo mundo hoje fosse mais solidário com o outro, talvez nós não estivéssemos nessa condição que estamos, né? Exatamente. Tem que haver, eu sempre falo, o princípio da solidariedade do ser humano. Se todo mundo fosse solidário, a gente não estaria assim. E por que esse egoísmo, né? Eu sei que a tua profissão é enfermeiro, mas tu também tem esse aspecto social que te preocupa. Muito. Eu te conheço, até agradeço porque eu vejo essa preocupação tua, senão tu não estaria aqui conosco, exatamente, né? Para falar de um tema. Exatamente. É solidariedade também. E eu vejo um egoísmo das pessoas, porque elas querem adquirir o álcool gel, querem comprar 10 frascos, 15 frascos, para guardar, ter em casa, por que não pensar no outro, né? Isso é o caos. Para perceber que realmente eu tenho esse viés social, eu penso muito no social, porque na minha casa tem água, tá? Posso lavar as minhas mãos toda hora. A gente sabe que aqui no município de Santa Maria tem pessoas que ainda não têm água potável. E aí, como que essas pessoas vão ficar diante de uma pandemia? Sim, e o álcool gel que é caríssimo, como que vai as pessoas que não vão têm ter condição acesso de comprar? Se porventura a pessoa não tem condição financeira de comprar, o que tu aconselha, né, em prevenção? É lavar as mãos. Lavar as mãos e evitar aglomerações. Um detalhe, eu como sou professor, as minhas aulas foram suspensas, então realmente eu não estou saindo de casa, tá? Sim. Eu saí de casa hoje porque realmente eu acho importante a gente conversar sobre esse assunto, que tá acontecendo em todo o planeta, que a gente precisa priorizar e levar em consideração que não é brincadeira. Claro. Tá? Então, assim, eu não estou saindo de casa. Mas eu sei que tem pessoas que não têm essa possibilidade. Que mesmo assim estão pegando o ônibus lotado, tá? Que estão entrando em contato com outras pessoas. Então, isso aí é uma empatia minha. Sim. Porque não é férias.
é quarentena. Quarentena. Então eu estou realmente em casa. Por quê? Daqui a pouco eu vou me expor, vou me contaminar, vou me infectar com o vírus do coronavírus e vou passar para um idoso. E aí, cadê a minha responsabilidade social nesse momento? Claro. E essas pessoas que têm utilizado o transporte coletivo não têm outra alternativa. Tu tem alguma sugestão, alguma coisa para passar para elas que dê prevenção? Como que elas devem agir? A gente fala muito na questão de máscaras. A gente vê aí também uma histeria, né? Um nervosismo por conta de máscara. A gente sabe que a máscara, só quem tem que utilizar é quem tem sintomas. Então, se eu estou sadio, não estou com nenhum sintomas, não adianta eu colocar a máscara. Ah, interessante isso que tu tá falando. A máscara, ela é indicada para pessoas que já estão com sintomas. Sim. E não é sintomas apenas de coronavírus. É tosse, espirro, realmente os sintomas gripais. Então, quem está com sintomas gripais, realmente tem que usar máscara. Agora, a população geral que está saudável, entre aspas, porque hoje eu já não sei quem tem infecção e quem não tem. Então, essas pessoas não precisam usar máscara. Essas máscaras, elas há algum órgão de saúde que está distribuindo? Tu tem alguma informação sobre isso? Ou só a pessoa tem que adquirir? Tem que adquirir. Tem que adquirir. Gratuitamente não tem. Realmente Não a tem. gente tem para quem está na linha de frente, que são os profissionais da saúde. Deveria ter, né? Deveria. Inclusive o álcool gel, gente. Eu vejo que o poder público municipal deveria ter uma preocupação de fornecer para aquelas pessoas que não têm condição financeira, né? Ou aquelas pessoas que estão inscritas no cadastro, no Cade Único, né? Que é aquelas pessoas que recebem o Bolsa Família. Eu acho que deveria ter alguma medida de prevenção nesse sentido, porque como que essas pessoas vão adquirir, né? Eu fico muito preocupada com a questão social mesmo. Eu tenho essa preocupação. E se falando de vulnerabilidade social, que também é uma área que eu trabalho bastante. Se a gente pensar o nível que nós estamos hoje, falando de coronavírus, a gente tem no país já quase 600 casos confirmados, tá? Do jeito que está a situação, essa doença, ela vai matar quem? Ela vai matar pobres. Por quê? Tu imagina um idoso que mora em uma favela em São Paulo, que o foco maior hoje em dia é São Paulo. Sim. Mora com mais 10 pessoas dentro de um barraco que tem 2 cômodos. Como que eu vou isolar socialmente essa pessoa? É muito preocupante. E mesmo que nós temos hoje o Sistema Único de Saúde no Brasil, né? Nós temos. Qual é a importância de ter um sistema único de saúde? Por mais que a gente saiba que essa doença pode causar um colapso, né? A gente sabe que o sistema único não vai conseguir abranger tudo isso, todo esse contingente de pessoas que talvez sejam infectadas. Qual é a importância de nós termos um sistema único? Hoje em Santa Maria nós temos um hospital universitário também, que é referência, né? Tu que tá fazendo mestrado lá, tu tem como nos falar qual é a importância de ter o sistema único no Brasil e termos hoje em Santa Maria um hospital universitário. A gente sabe que ainda tem muita coisa para melhorar, mas graças a Deus nós temos o SUS, né? Eu sempre fui enfermeiro de saúde pública, então eu sempre defendi o SUS durante toda a minha vida acadêmica, que aí já são 10 anos de enfermagem. O SUS realmente é um sistema referência mundial, tá? Lá na China, eles têm tecnologia, mas tecnologia tecnológica. Sim. Ou seja, celulares, computadores, mas lá eles não têm um serviço público de saúde público, não tem. Sim. Por que demoraram tanto lá para dar os primeiros passos na prevenção do coronavírus? Porque lá eles não têm vigilância sanitária. Então, vigilância sanitária é algo do Brasil, é algo do SUS. Claro. Então, a gente sabe que esse coronavírus ele surgiu dos mercados de animais vivos. Por quê? Porque lá não tem saúde pública e lá não tem vigilância sanitária. Aqui Mas nós os temos. animais, eles não podem ser contaminados, né? Embora tu seja da área, não podem ser contaminados. Eles, na verdade, assim, ó, os animais, eles já têm coronavírus. Eles já têm no seu DNA. É deles. Sim. É no DNA deles. Agora, quando que vai pular essa infecção do animal para o ser humano? Quando eu for lá e comer a carne do animal. Porque lá na China eles
comem a carne do animal. Lá então, na China eles têm, e é esse ar- cultural. É cultural, É cultural. sim, é da cultura deles. O hábito de realmente E comer. daí eles acabaram contraindo. E não, então não tem nada a ver com aquela questão que falam aí, pessoal, que é a arma biológica, que há uma questão de mercado envolvendo, né? Porque muitas pessoas, até quando eu disse, vai parar a questão o mercado vai afetar a nossa economia, né? Vai, com Porque certeza. no momento que tá tudo parado dentro do Brasil, né? A gente não consegue ir numa loja, vamos supor, né? Diminui as compras no supermercado, né? Então, obviamente que a economia vai mudar. Até mesmo eu, né, que tenho trabalho, que sou profissional liberal, vou também diminuir o atendimento. Não posso atender meus clientes. Hoje a gente está fazendo atendimento, né, Ângela? Atendimento à distância, né? Conversando, mas o que se torna muito mais difícil, né? Então, economicamente, é uma escala de coisas que vai afetando, né? E sabe que eu percebo que as pessoas elas estão bastante preocupadas com a questão do trabalho, do dinheiro. Eu sei que realmente tem pessoas que vão passar dificuldades se o Brasil chegar a entrar numa quarentena, Sim. que eu acredito que está se encaminhando para isso, Sim. pelos números de casos, mas eu preciso levar em consideração que eu preciso realmente prestar atenção na minha vida e na vida dos meus familiares. Vai ter muita gente passando trabalho por conta que não vai conseguir trabalhar? Sim. Mas Sim. aí a gente pensa custo-benefício. Sim, porque a tua saúde tem que estar em primeiro Exato. lugar, Se eu né? me infectar com A coronavírus... tua vida, na verdade. Se eu me infectar com coronavírus e desenvolver uma síndrome respiratória, eu vou evoluir para óbito, tá? Sim. E aí? Todas as coisas que eu construí na minha vida vão ficar. Sim, com Então a certeza. gente precisa pensar em vidas no momento. E hoje a gente, enquanto capacidade de atendimento, Santa Maria, por exemplo, o USME, ele teria condições de atender toda essa gama, porque eu acompanho muito a questão da judicialização da saúde, né? Na semana passada mesmo nós tivemos um caso aqui de internação, que a gente faz muita internação judicial, e acabo me envolvendo diretamente com essa questão da saúde. Exato. Das pessoas, né? Na semana passada que nós nem imaginávamos estar nessa situação. E a gente teve uma dificuldade imensa para internar uma pessoa que precisava de uma CTI. Precisava ir. E só para te ter noção, nós tivemos quase 48 horas dessa pessoa internada no UPA, tendo que ser internada numa CTI. E infelizmente Santa Maria não pôde receber lá no USME essa pessoa porque não tinha leito. E tivemos que transferir, através de medida judicial, tivemos que transferir ela para outra cidade. No teu entendimento, Santa Maria hoje, acompanhando toda essa situação, como que vai funcionar e como é que será que o USME vai atender essas pessoas? Será que eles vão ter condição? Eu não falo nem na questão de Santa Maria, eu falo na questão de Brasil. Se acontecer metade do que está acontecendo na Itália, a gente não tem suporte para atender todo mundo. Não tem. Santa Maria está criando alguns números específicos para as pessoas entrarem em contato, tá? Porque, na verdade, qual é a minha sugestão? Se sentir alguns sintomas, não é para procurar os atendimentos aqui. Isso é muito bom que tu tá dizendo. UPA, PA do patronato, não procura, tá? Eu vou até te passar depois os números para te divulgar na tua página, que é para as pessoas entrarem em contato com esses números. Sim. Por quê? Porque a gente sabe que esses espaços de saúde é o quê? Aglomerações de pessoas. Aí chega alguém infectado com coronavírus, vai passar para outras pessoas e daqui a pouco vai se espalhar mais do que já está acontecendo. Então as pessoas não vão até esses locais, gente. Estão escutando aqui o Ângelo tá falando, não vão até o UPA, não vão até o PA do patronato ou qualquer pronto atendimento. Tem que procurar direto o USME através de um telefone, se tu puder, tu sabe esse telefone, nos informar. Decore eu não sei, mas eu passo depois. Nós vamos passar então. Porque não é só no USME, tem no USME, tem o número da vigilância e tem o número da Unimed. Para quem tem serviço privado.
privado daí, da Unimed liga se caso eles tenha convênio com a Unimed. Isso. E como que tá funcionando, tu sabe explicar? As pessoas vão até a casa da pessoa, fazem algum diagnóstico, vai um enfermeiro, como que tá funcionando isso? Na verdade, o primeiro passo é orientações. Eles fazem uma triagem. Ah, uma triagem. Realmente, se precisar, vai um profissional para atender essa pessoa em casa. Por quê? Porque é mais fácil o profissional ir até a pessoa do que a pessoa que talvez esteja infectada ir até o hospital. Para não aumentar. Lembrando que nesse trajeto ela pode infectar várias pessoas. Ah, isso é bem interessante, né? Que tu tá falando. A gente recentemente teve uma PEC, né? Que aí, cortou os gastos em investimentos públicos. Não só na saúde, como na educação. Como que tu enxerga, tu, um profissional que trabalha com saúde pública, como é que tu enxerga? A gente chamava muitos, né, a PEC da morte, que é de teto de gastos, que diminuiu, inclusive, né, eu até que falei tanto sobre a reforma da Previdência, alertei muitas pessoas no ano passado, fiz palestras em vários locais, A reforma da Previdência também foi de encontro com essa PEC, né? Infelizmente a reforma passou, né? E hoje vem aí causando danos que vão ser irreparáveis na vida de todo mundo. E agora a gente percebe que esses danos vão aumentar, porque talvez se os investimentos públicos continuassem, nós não estaríamos nessa situação. Nós não estaríamos nesse caos social, com todo esse medo, com todo esse temor de não ter local para internar essas pessoas, não ter atendimento de qualidade, porque são 20 anos, gente, de cortes. E daí o que a gente faz, né? Então eu queria que tu também opinasse acerca disso. O que tu acha dessa PEC, né? Para a vida das pessoas e o que ela afeta hoje, porque nós estamos vivendo um caos, né, diante da saúde do Brasil, não é só de Santa Maria, né, do Brasil. E da educação, tu imagina. Da educação, né? Os cortes que estão acontecendo na educação pública. E eu destaco, mesmo com os cortes, quem é que conseguiu sequenciar um genoma de coronavírus aqui no Brasil? Duas mulheres pesquisadoras da USP. Sim. Então, serviço público, universidade pública, pesquisa. Então, duas mulheres, sendo que uma negra e a outra idosa. A destacar, né? A mulher negra sempre... Né? Exatamente. A gente tem que destacar muito isso. Que a gente vive num mundo totalmente racista. Racista e preconceituoso também acerca da cor e da idade, muitas vezes, né? Que bom que tu destacou isso. Então, assim, mesmo com os cortes de verbas na educação, elas conseguiram sequenciar um genoma. O que é sequenciar um genoma? É descobrir a carga hereditária desse vírus. Sim. O que acontece? Eu preciso saber se quando ele saiu da China, ele chegou aqui no Brasil mais fraco ou mais forte. E elas fizeram esse trabalho. Ah, que legal. Isso é importante, né? Isso é pesquisa. Exato. Porque se tem cortes na educação pública, não tem pesquisas, né? Até destacar que esse ano Santa Maria, né, teve um destaque, as mulheres da nossa cidade tiveram pesquisadoras, destaque. Pesquisadoras, né, a nível internacional, né? E a gente fez até um vídeo lá na UFSM destacando, porque eu acho muito importante a representatividade das mulheres. Com certeza. Eu toco sempre nesse tema. Eu digo que as mulheres têm que estar à frente de todos os segmentos, né? Homens e mulheres juntos, né? Como nós estamos aqui juntos hoje conversando, acho tão importante. E ter esse destaque representativo dentro da universidade, dentro dos movimentos sociais, dentro das instituições. Exatamente. E a gente fica muito feliz. E agora tu tá falando aí que duas mulheres, né? Conseguiram sequenciar um genoma. Cientistas, né? Não, e detalhe, fora do país, sabe quantos dias os pesquisadores estavam demorando para sequenciar um genoma de coronavírus? 15 dias. 15 dias? Sabe quantos dias elas conseguiram sequenciar aqui no Brasil? 48 horas. 48 horas, imagina. Isso aí causa um impacto diferente na análise, com certeza. Da vida Com certeza. do vírus. Isso aí é imprescindível mesmo. E nós aqui em Santa Maria, infelizmente, vivemos um momento muito difícil, né? De um executivo que não dá conta de tudo isso. Agora mesmo o prefeito, hoje, recém, né,
acabou publicizando o decreto, né, municipal, foi hoje. E até tem uma pergunta aqui das pessoas que estão nos acompanhando, que é a Nêmora Menezes, minha colega, minha amiga, não só minha colega, mas é minha amiga. Um beijo, Nêmora, obrigada por estar nos acompanhando. E foi minha companheira lá da Comissão da Mulher Advogada, que eu também fiz parte há um tempo atrás. A gente é muito... E ela tá me questionando aqui duas coisas. Ela coloca que houve muita demora do prefeito municipal em informar e tomar as medidas de prevenção. Tu acha que houve mesmo demora, Ângelo Mendes? Tu, como especialista na área, poderia ter sido antes para nós evitarmos? Poderia ter sido antes. E na verdade, eu trago um exemplo bem claro para vocês, que foi Santa Catarina. Santa Catarina teve alguns casos e eles já começaram com medidas drásticas. Sim. Fecharam comércio. Ontem eles liberaram um decreto. Hoje tinha pessoas na praia. O que o prefeito fez? Foi lá e colocou um decreto proibindo as pessoas de irem à praia. Sim. Bloquearam as praias. Não é férias, gente. Não é férias, é quarentena, tá? E eu preciso realmente ficar em casa. E eu acho, sim, que realmente o município de Santa Maria, ele está caminhando a passos lentos. Poderia estar mais rápido, então. Poderia. E o estado do Rio Grande do Sul também, né? Hoje foi votado na Assembleia Legislativa algumas medidas, mas nós poderíamos estar mais rápido até para conter, né? Não, e Brasil? Marina, se falando de Brasil, algo que é muito importante é... Por que não fecharam as fronteiras ainda do país? Sim. O presidente, ele fala, eu vou verificar, vou pensar. Não tem que pensar. Mas o nosso presidente não incitou as pessoas a irem para a rua para fazer protestos em favor dele, favor de quê? Se ele não está tomando as medidas necessárias. Todos os atos foram cancelados em todo o Brasil. Esse mês mesmo é um mês que alusivo à questão das mulheres, né? Eu estou à frente de vários movimentos aqui na cidade, que eu faço parte da Força Tarefa em combate aos feminicídios, em combate à violência contra as mulheres trans. E infelizmente a gente tinha toda uma preparação para desenvolver trabalhos, enfim, públicos, e a gente simplesmente, diante de tudo isso, cancelou imediatamente. E o nosso presidente da República vai lá e vai para um ato, né, e fala publicamente. E o que nós esperamos de um presidente que age assim? Parece um egocentrismo dele até, né? Parece. Parece, né? Eu acho que é. Eu acho não, tenho certeza que é. Então a gente fica muito impressionada, porque a maior liderança da nação age assim. O que a gente espera? Como que a gente vai dar de exemplo para as outras pessoas? Aí só fortalece o que muitos brasileiros estão falando, que é bobagem, que é um alarde falso. Até porque ele tem os seus seguidores, né? E outra questão que eu queria contextualizar, que eu acho que é bem importante, aqui no Brasil a gente tem o SUS, que é público e atende todo mundo, tá? Sim. Porque é um sistema universal. Se não fecharem as fronteiras, o que vai acontecer? Os países em volta que não têm o sistema público, as pessoas vão adoecer lá e vão começar a passar para o Brasil. Sim. E vai dar o quê? Vai superlotar o sistema. É bem preocupante. Eu acho que é uma medida que tem que ter sido tomada, né? Com certeza. As medidas, quanto mais rápidas, então, nós tomarmos, é melhor. mais nós vamos conseguir evitar esse caos e tudo que está acontecendo. Porque os números são bem alarmantes, né? Eu peguei os dados aqui, são 621 casos no Brasil já. Então a gente fica preocupada, né? A gente não quer que isso aconteça. E não adianta, medidas públicas vão partir dos nossos governantes, gente. Se nós não tiver governantes preocupados com a sociedade, nós não vamos ter condições de conter esse vírus que toma conta aí. Mas é que a gente vê que, infelizmente, né, hoje o atual governo, tanto a nível de Brasil quanto a nível estadual, eles querem um sucateamento público, né? Eles querem um Estado cada vez mais mínimo, como eu digo. Um Estado que não cuide do seu cidadão, que não tenha preocupação social, que não nos representa. Para mim, não me representa, né? Eu acho que a gente tem que alertar isso nas pessoas, né? Hoje eu estava falando num grupo até,
acerca, né, nós vivemos um momento político, nós vamos ter uma eleição esse ano na nossa cidade e a gente tem que ter esse olhar para as pessoas que têm preocupação com a sociedade, com as pessoas e com o que é público. Se nós não tivermos atendimento público, as pessoas vão morrer, né? E não é isso que a gente quer. A gente quer um Estado que ampare as suas pessoas, né? E se a gente parar para pensar também a questão do autocuidado e da prevenção, claro, né? Eu estou falando uma relação de utopia. Deveria ser de cada um. Não precisaria chegar ao ponto de proibir as pessoas de sair na rua para evitar infecção por coronavírus. Eu preciso ter consciência que eu não posso sair. Tava com a palavra na minha boca, porque a consciência é muito importante. E me diz uma coisa, nós hoje em Santa Maria, infelizmente, poderíamos dar um atendimento melhor para as pessoas. Por quê? Nós temos um hospital regional. Eu tenho uma amiga minha que eu vou lá e faço muita live com ela, a Juscelane. Ela tem uma rádio web e ela mora bem pertinho do hospital regional e eu passo sempre ali na frente do hospital. E nós estamos com o hospital regional, né, ali construído, com toda uma estrutura. Só que como eu estava até falando, nós não temos governantes hoje que querem um Estado que se preocupe com a população. Para mim é isso. Né? Então, o que acontece? Se nós hoje tivéssemos, na tua opinião, né, como enfermeiro, que trabalha com saúde pública, que tem essa visão, se nós tivéssemos hoje o hospital regional, como que seria melhor? Né? Com certeza, mas eu falo assim, eu trabalho muito com prevenção, tá? Então, assim, a gente ainda está com tempo de prevenir infecção por coronavírus. Agora, se chegar aqui em Santa Maria e começar com muitos casos, nós não vamos ter estrutura. E aí, realmente, a gente vai sentir falta do hospital regional. Sim. Porque realmente vai afogar sistema, tá? Porque a gente sabe que quando as pessoas desenvolvem síndrome respiratória por coronavírus, que é a Covid-19, quando é idoso, a maioria tem que evoluir para tubo, para respirador mecânico. E a gente não tem respirador mecânico para um grande número de pessoas aqui no município, não tem. Sim, sim. Porque hoje a gente tem um hospital que é o USM, né, que poderia atender, é o único hospital público que nós temos na cidade, né, o restante a Casa de Saúde não tem condições de atender, né, porque... Grandes números. Ela não tem a Casa de Saúde CTI, né, não tem. Não tem. Não, então é muito preocupante. Se nós tivéssemos, a gente sempre fala muito, né? O deputado Valdeci mesmo é um deputado extremamente combativo, né? Na pauta da saúde, ele faz parte da comissão de saúde e defende muito o hospital regional e cobra incansavelmente que o hospital regional funcione na nossa cidade, que seja de fato público, né? Porque já quiseram até, né? Talvez não ser totalmente público, a gente precisa dele público para atender essas pessoas. Com certeza. E tem mais pessoas aqui fazendo perguntas, né? Ó, e é de longe essa pergunta lá no Rio Grande do Norte, que alegria, que né? Bom, que nós estamos atingindo, rompendo. Por isso que eu digo que as lives e as redes sociais possibilitam isso, né? Ele fala que a gente está debatendo, né, sobre Santa Maria, mas que se serve para todo o Brasil, né? Com certeza. Por que serve para todo o Brasil? Porque a gente está percebendo que realmente tem descaso do governo federal. Como eu falei da questão de bloquear fronteiras, não é para discutir a questão de fechar fronteiras. As fronteiras já deveriam estar fechadas. Para vocês terem um exemplo claro, na Argentina. Na Argentina tem 65 casos confirmados. 65. E lá já estão tomando medidas drásticas. Sim. Aqui no Brasil nós estamos com quase 600 casos confirmados. E ainda não foi feito nada. Sim. Então, 100% a mais, né? Exato. Tu pensa, 65 casos confirmados na Argentina, já começaram a tomar medidas. Sim. E aqui no Brasil, quase 600 casos confirmados e ainda nada. Então, tu, Altivânio, que tá nos assistindo,
pode levar todas as dicas do Ângelo, né, que é enfermeiro, é especialista nessa área, né, e levar essas medidas, né, de prevenção, de cuidado também para vocês aí, porque ela vai servir, né, não só para Santa Maria, para o Rio Grande do Sul, mas para todos esses estados. Lembrando que nós estamos falando de uma pandemia. Sim. Né? Pandemia, então, está presente nos 6 continentes do planeta. Então, realmente é uma emergência de saúde pública. Ó, tem bastante gente nos acompanhando aqui. Que bom, né? A gente fica feliz que tem tantas pessoas preocupadas, porque e eu sempre digo que tu, como mestrando da Universidade Federal, que é uma universidade pública, também tem esse viés de dar essa contribuição para a sociedade. Certeza. É uma contrapartida, né? Com De tu estar estudando numa instituição que é pública, gente, que é tão importante, né? A gente está falando da questão pública. E nós queremos sim que a nossa saúde continue pública, que a nossa educação continue pública. Para isso a gente tem que lutar e estar sempre dialogando, trazendo esses temas. Porque eu defendendo a universidade pública porque eu venho de família humilde. Então eu jamais teria condições de fazer um mestrado em uma universidade privada. Então realmente eu valorizo o ensino público do nosso país. E eu me sinto realmente muito feliz de ter a oportunidade de estar estudando e fazendo mestrado em uma escola e universidade pública. Que bom, né? E toda a experiência e a gama que tu tá aí adquirindo, né? É verdade. Mas dá um beijo aí quem tá nos assistindo, a Medianeira, o João Vargas, a Paola Carvalho, o Genil, a Rosane, a Réia Soares, que é tua colega, Minha colega, enfermeira. Doutora, enfermeira, o Carlos Pausti, a Nêmora, que eu já falei, a Cíntia, a Leandra, o Ramiro, a Rosana, que é minha mãe, né? Eu estranhei, o Ayrton não tá aqui, tá assistindo. Ó, tu viu? Ele tem que te assistir, né? O que ele disse. Mas tem uma pergunta aqui da Evelise também, dá um beijo na Evelise. Em relação à distribuição dos medicamentos pela farmácia da prefeitura, se já houve alguma providência, se tu tem conhecimento de alguma coisa, porque tem muitos idosos, ela está dizendo aqui, esperando na fila para pegar sua medicação. A questão de distribuição de medicamentos é algo bem complicado e bem delicado. Por quê? Porque a gente sabe que o coronavírus, ele prefere quem? Ele prefere a população idosa. Tá? E a maioria das pessoas que já foram a óbito por Covid-19, elas tinham comorbidades. Ou seja, eram idosas, mas tinham uma hipertensão, uma diabetes. Então, realmente, as pessoas que ficam sem medicação é um agravante. Sim. Se chegar a se infectar com a Covid-19 e tem alguma comorbidade e está sem medicação, com certeza o quadro agrava. É agravar. Então, gente, infelizmente a farmácia não está, certo, distribuindo. É preocupante. Eu acho que a gente tem que fazer um alerta para os nossos representantes, né, aí do poder executivo, né, também do poder legislativo, que nós temos hoje vereadoras e vereadores que podem cobrar sim uma ação mais imediata do nosso prefeito, né, eles são fiscalizadores e têm o dever de estar cobrando isso, porque tu imagina, se essas pessoas deixam de tomar medicação e isso vai agravar, porque é fato, né, como tu mesmo disse, elas precisam dessa medicação e precisa ser algo emergencial. Não podemos ficar esperando, conforme o Ângelo já disse, que as medidas deveriam ter sido tomadas antes. Então a medicação também precisa ser entregue, porque senão, quando nós vermos, vai estar num caos, né? E é isso que a gente então quer chegar. Todas essas medidas de prevenção servem para nós coibirmos, né, o número, enfim, de casos. Eu não sei já há quanto tempo, eu vou pedir para minha assessoria aqui, ó, a Leandra, que sempre nos acompanha, 40 minutos já, viu? Rápido. Passar rápido, Ângelo, eu te falei. Então a gente também vai aí encerrando a nossa live, que eu acho que foi bem importante, né? A gente tá falando de um tema tão caro para nós, né? A gente não gostaria de estar aqui falando de temas como esse. A gente gostaria de estar, sempre digo, quando
quando eu falo do assunto da questão das mulheres, né, que é um tema que eu trato tanto, né, a gente gostaria de falar de outros temas, dar notícias melhores, mas a gente também tem que ter a preocupação. A preocupação de quê? De que as pessoas precisam saber quais são as medidas de prevenção, as pessoas precisam saber o que os nossos entes públicos estão fazendo, né? Estão fazendo para coibir o aumento, né? Então a gente é necessário, é importante a gente estar trazendo. Eu sei também, Ângelo, que tu te arriscou, né? Tu que tá aí te cuidando também, né? Tá? Realmente não estou saindo de casa. Mas a gente sabe o quanto é importante a gente trazer informações, e já que tu tem tanto conhecimento, né, dentro dessa área, o que tu quer falar um pouquinho mais para nós e já indo, né, para o nosso... Finalizando. Marina, principalmente eu queria falar que para as pessoas não menosprezarem o que está acontecendo no mundo. Cuidado com as notícias. O meu Instagram, ele está aberto, tá? Então, assim, se as pessoas tiverem dúvida, podem me perguntar, eu respondo todo mundo, porque é uma forma de eu ajudar as pessoas. Por quê? Porque eu realmente estou em casa, tá? E não vou sair tão cedo até voltar às aulas. Sim. Então, é uma forma de eu ajudar. Eu também não posso não posso sair daqui sem agradecer aos meus colegas que estão na linha de frente. Tá? Aos meus colegas técnicos da enfermagem, enfermeiros. Então, para vocês, toda a minha gratidão, todo o meu apoio, e que vocês continuem firmes e fortes, porque se não for essa linha de frente, nós vamos ter problemas. Então, deixar esse recado aí que o Ângelo, né? O Ângelo hoje não tá trabalhando diretamente, né? Mas foi muito bom tu falar daqueles que cuidam de nós, né? E agradecer a todos os profissionais da área da saúde que estão aí nessa linha de frente, que estão tendo um cuidado especial com todas as pessoas, orientando, né, todas essas pessoas para que esse vírus não se alastre cada vez mais, que não tenhamos vítimas fatais, que possamos, né, cuidar aqueles que cuidam de nós, eles tenham aí muita coragem nesse momento, porque também é um momento que as pessoas vão precisar de muita coragem, né? Com certeza. Aqui até a Leandra, que me ajuda, me passou aqui o DISC, né? Que tu falaste que isso, quando aconteceu os sintomas, a gente ligar, né? O DISC Covid, né? Da UFSM, que esse aí é para quem não tem plano de saúde, gente. Pode ligar para lá, é o 3220-8500, né? Como o Ângelo falou, é feita uma triagem, é feita uma análise de tudo isso. Para quê? Para que a gente possa coibir, para que isso não aconteça. E Marina, é bom falar da consciência. Eu vou ligar para esse número apenas se eu tiver um sintoma. Eu não posso ligar para esse número para perguntar outras coisas além. Tá? Isso é responsabilidade social. Eu só vou ligar para esse número se realmente eu tiver algum sintoma. Não é para passar trote, gente. E não é para pedir informação também de outras questões, não. Porque existe, né? A gente sabe, no meio de uma doença tão grave, de algo tão grave, muitas pessoas acabam fazendo brincadeiras e acham que isso não é levado a sério. Um exemplo, a gente tem que levar a sério tudo isso. É muito importante. Tu sabe que tem muita gente assistindo, o pessoal tá querendo que a gente fale um pouquinho mais. Eu acho. A Núcia Fagundes, a Arcele lá, que a Arcele é a dona Terezinha. A dona Terezinha que faz um lindo trabalho com o pessoal da reciclagem aqui em Santa Maria, né? Que essas pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade, né? Essas pessoas que muitas vezes vão ter que continuar trabalhando, vão ter que continuar saindo da sua rotina, né? Mesmo sem álcool gel, gente. Que álcool gel tá muito caro nas farmácias. Até isso tem que ser denunciado pro Procon. Exato. Eu vou ligar para minha amiga, que é a doutora Valéria, que é presidente da Comissão de Direito do Consumidor. É um absurdo as farmácias estarem enriquecendo, né? Um enriquecimento que eu digo que é ilícito. Porque ninguém tem que enriquecer diante do momento da saúde das pessoas, do desespero, né? Então a gente tem que denunciar também isso. Eu vou ligar para minha colega Valéria
para que ela também tome alguma providência acerca disso, né? Aí tu percebe o egoísmo do ser humano, né? A doutora Noemi Freitas, que é minha colega advogada. A Alessandra Ramos é tua amiga? É minha irmã. Ah, tua irmã tá nos assistindo, então. O Cassi, a Bárbara Zanini, que é minha amiga também. Eu queria citar todos aqui que estão nos assistindo, mandar um beijão para todos, né? A Maria Isabel, que é nossa amiga em comum, né? A Maria Isabel é nossa amiga em comum, é minha colega também, advogada. Agora ela tá na comissão das mulheres advogadas. Eu saí, mas ela tá lá me substituindo. É nossa amiga, né? Aí tem uma ouvinte aqui, nossa, ouvinte, né? Quem tá nos escutando, especial, que é a dona Cledi Ramos. A dona Cledi, que é sua mãe, né? Ela disse que tá excelente o bate-papo, que tá muito esclarecedor, né? E que a mamãe está assistindo com muito orgulho, viu? A mãe sempre elogia. É coruja, né? A mãe coruja. A minha também me escuta. Ela me escuta. Então é bem legal que o pessoal fica acompanhando, né? A gente acha sempre que o tempo vai ser curto, que vamos falar pouquinho, mas quando a gente vê, a gente fala bastante e aproveita, né, para esclarecer cada vez mais. A Leandra, que tá me assessorando aqui, tá me dizendo que tem mais 2 perguntas para ti, Andy. A audiência tá sendo bem grande, viu? Vamos a audiência lá. tá sendo bem grande. Vou pegar aqui com ela. A Milene Scalcon, ela é uma companheira nossa também, uma grande lutadora, e ela também faz um trabalho com as pessoas em situação de vulnerabilidade, as pessoas de rua, que é o Grupo Gaia lá. Um beijo para a Milene, que está aqui nos assistindo, a Márcia também, que é a sócia dela, que trabalha com ela. Até ela trabalha com uma médica, a doutora Seila, não sei se tu conhece a doutora Seila. Não conheço. A doutora Seila também faz um lindo trabalho lá no Grupo Gaia, e eles trabalham com pessoas em situação de rua. Nós já estávamos quase nos encerrando, mas como vem outras perguntas, a gente vai aproveitar aí para responder mais alguma coisa. Como que essas pessoas que vivem em situação de rua, ela que trabalha com essas pessoas, como que a gente pode ajudá-las nesse momento tão difícil? Marina, a gente vem num retrocesso na questão de saúde mental. Ela trabalha com saúde mental. Tá, a gente vem num retrocesso em questão de saúde mental. Por quê? Porque estão cada vez querendo diminuir a assistência, estão querendo diminuir os CAPs, a questão de redução de danos, que eu super apoio a questão de redução de danos, que é o quê? Bom, se eu não consigo parar de usar droga, eu vou tentar diminuir. E trabalhar com internação compulsória, como o nosso governo... Eu faço muita internação aqui. Um exemplo, se eu fosse usuário de droga, será que eu gostaria que chegassem na minha casa, me agarrassem à força e me levassem para uma clínica? Jamais. Sim. Jamais. E isso aí a gente consegue mudar com conversa, com diálogo, coisa que eu tô vendo que o governo não está enfatizando. Sim. Tá? Então assim, realmente é uma população vulnerável. Sim. Tá? Não sei as medidas que vão ser tomadas relacionadas com essa população. De rua. Porque eles estão, na verdade, expostos o tempo inteiro. Então isso só vem ao encontro do que eu falei no início da minha fala. Que esse vírus, ele veio para matar, e vai matar quem? Aquele que é mais pobre. Aquele que é mais vulnerável. Infelizmente é assim. Uhum. Essas pessoas que estão em situação de rua, a gente que trabalha com isso, eu sou assessora jurídica lá do Grupo Gaia, né? Eu muitas vezes faço internação compulsória. Infelizmente a gente chega no ápice que as famílias não conseguem mesmo controlar. Os CAPs teriam uma medida mais de prevenção para não chegar nessa situação, né? E como a gente estava falando, os investimentos públicos em saúde pública, saúde mental, estão cada vez mais escassos, né? Como a gente disse, a PEC da morte está aí, né? A falta de investimentos. Não teria nada a gente é muito solidário, né? Tem muitas pessoas ainda que são solidárias. Como que a gente poderia ajudar essas pessoas de rua? Só acolhendo elas no albergue, infelizmente, né? O albergue não atende todo mundo. Através da informação. Só que aí a gente está no momento de mãos atadas,
se parar para pensar. Porque como que eu vou divulgar informação para essas pessoas se elas não têm o acesso? Sim. E outra, nós estamos em um momento de isolamento social. E aí como que a gente vai chegar nessas pessoas? Então por isso que eu digo que isso aí é questão de vulnerabilidade realmente social grave. Porque eles não têm acesso à informação. Sim, sim. E às vezes ela tem até o banho solidário lá. Imagina, essas pessoas ficam quantos dias sem tomar banho. Se é toda uma questão de higiene também. Que pelo que a gente sente aqui na tua fala, nas tuas orientações, tem que haver a higienização, né? Então essas pessoas, infelizmente, estão vivendo uma situação bem difícil. Então... e essas pessoas em situação de rua, elas são estigmatizadas. Porque a gente claramente escuta aqueles comentários. Ah, tá morando na rua porque quer. Tá morando na rua porque realmente não quer voltar para casa. E nem sempre é assim. Sim. Né? Tem a Cassie Heitinger. Heitinger, eu acho que é mais ou menos esse sobrenome. Ela pergunta qual a bebida quente. Se tu ingere uma bebida quente, ela ajuda a matar o vírus? Ou isso é uma fake? É uma fake news. Tu vê como a gente tá vivendo o mundo da fake news, né? É uma fake news. Hoje um presidente foi eleito através das fake news, gente. Então cuidem tudo que vocês ouvirem. Infelizmente nosso presidente foi eleito a fake news e tá aí, né? Alastrando o vírus também. A gente sabe que não tem tratamento para Covid-19. Não tem tratamento ainda. Hoje não existe tratamento. Não existe. O tratamento é realmente tentar aliviar os sintomas. Que a gente fala que é um tratamento sintomático. Sim. Tá? O que eu posso falar para quem está nos assistindo agora é para evitar nesse momento o uso de ibuprofeno. Por quê? Porque saiu numa revista científica bem conceituada, Lancet, que o uso do ibuprofeno ele potencializa a doença Covid-19. O uso do ibuprofeno. Olha aí, gente. Então, se sentir... Tem algum outro medicamento, Ângelo, que tu tenha para nos orientar, para não ingerir? É o ibuprofeno. Ibuprofeno. Tá? É evitar anti-inflamatórios. Nesse momento. Exato. Aí optar por dipirona, porque ibuprofeno realmente, se a pessoa está infectada com o coronavírus e com o Covid-19, potencializa o vírus. Potencializa. E aí a pessoa fica pior. Nossa, informação bem importante mesmo. Porque a gente tem que ver, daqui a pouco tá tomando um medicamento, sem saber. Ou vai até o médico e pede orientação, Exatamente. né, Angela? Essa é a orientação também. Vai até o seu médico, se tu tá tomando ibuprofeno, né, pra ver qual é a orientação pra te não, nesse momento, tu não tomar, né, talvez. Porque potencializa. Potencializa. A Silene Rossi também, minha amiga, tu conhece a Silene Rossi? Beijão, né? Sim, ela nos fez, pediu para falar, porque a Silene é uma grande liderança, né, na nossa cidade, uma mulher guerreira aí, uma mulher trans que luta muito pela causa LGBT, das mulheres trans. O ano passado e esse ano passamos por muitos momentos difíceis, eu e a Silene, né? Porque a gente perdeu uma grande amiga também, que é a Verônica, né? Que até agora, né, estamos a ver navios, porque até agora não resolveram essas questões de... É tudo que a gente diz, né? O público, infelizmente, hoje não está sendo a prioridade dos nossos governantes. Nós precisamos de governantes que se preocupem com o serviço público, com a atenção, né, em todas as áreas. A gente fala aqui daí de segurança, né, mas é importante. Mas a Silene me questiona, as mulheres trans que hoje trabalham na rua, né, que vivem do trabalho, do seu trabalho, que a gente sempre diz, né, muitas delas não gostariam de estar, né, vivendo da prostituição, mas que se faz necessário. O que elas podem fazer? Tem alguma alternativa que elas possam se cuidar nesse momento também? Porque muitas se a gente for ali na Presidente, vai vê-las agora ali, né? Muitas vezes elas estão ali. Não que elas queiram, né? Elas têm a liberdade sempre de estarem onde elas quiserem. Mas muitas vezes acabam, né, tendo que estar ali. Então, o que tu dá de orientação para elas? Basicamente, higienização das mãos, porque assim, não tem como elas evitarem contato, porque é o trabalho delas. Sim. Tá? E é que nem eu falei no início, realmente a gente tem que ponderar o que é importante agora.
tá? A gente sabe que se elas não trabalhar, realmente elas não vão receber. É. E eu também contextualizo com a Silene que elas já vêm de uma vulnerabilidade a vida inteira. Sim. A vida inteira. E outra, ficar a madrugada inteira na esquina a trabalho, elas estão vulneráveis o tempo inteiro. Sim. Então, realmente, na verdade, é triste eu falar isso, mas o coronavírus veio para ser mais uma vulnerabilidade para elas passarem por cima e seguirem adiante. É, que coisa, né? A gente fica muito, muito preocupado com tudo isso. Mas a gente fica feliz também ao mesmo tempo de saber que tem pessoas como tu, Ângelo, que se propõem a estar aqui, a estar dialogando, estar falando de tantos temas. Porque tu viu que a gente foi falar de coronavírus, mas a gente falou de questões sociais. Exato. De mazelas sociais que ainda vivemos, né? As populações, as mulheres, os homens, né? Então, tu já tinha meio que quase finalizado, mas veio tantas perguntas, tantas pessoas querendo interagir conosco. Eu acho que foi um momento muito bom de diálogo e de conhecimento. Não só para mim, mas para todos aqueles que estavam nos assistindo hoje, né? Eu fico feliz. Eu não sei se tu quer deixar mais uma mensagem que tu deixou, mas eu acho que seria importante. Eu já falei realmente dos meus colegas, enfermeiros e técnicos que realmente estão na linha de frente. E eu acho que esse é o momento de a gente construir costuras. Que costuras que eu falo? Eu, agora como professor e trabalhando na pesquisa, eu consigo levar informações para eles. Por quê? Tu acha que eles trabalhando 12 horas, 24 horas, eles vão conseguir sentar e ler um artigo científico? Não dá tempo. Não dá mesmo. Não dá tempo. Ainda mais vivendo uma pandemia. Uhum. Então, realmente, esse é o momento de eu ajudar. Tá? Da gente construir, trocar informações. E realmente eles têm todo o meu respeito. Porque eu já trabalhei na linha de frente e eu sei que não é tarefa fácil. Sim. Então, que eles se sintam abraçados por mim. Que bom, Ângela. Eu fico feliz. De novo, cito que isso é solidariedade, né? E que sejamos cada vez mais solidários uns com os outros, porque é tão importante nesse momento a gente se dar a mão, se abraçar, se cuidar, né? E tá aí para conversar, para dialogar e para levar informação. Eu também me coloco à disposição, acho que o Ângelo não vai se importar do que eu tô falando. Se vocês tiverem outras dúvidas, tem a minha página, né, Marina Calegaro, vocês podem perguntar e a gente, em outra oportunidade, porque a gente sabe que essa live é curta, mas se surgir outras dúvidas, tenho certeza que o Ângelo vai estar disposto para responder, para sanar elas, né? E a gente agradece a tua participação. Em outro momento, a gente quer vir aqui tratar de outros temas da saúde, porque eu acho que é muito importante a gente se preocupar com as questões da saúde. Que espero que esse momento não seja breve, seja logo, e que logo a gente vai passar por esse momento difícil, né? E que vamos estar felizes, todo mundo bem, né? Recuperado. Também é um momento de reflexão, né? A gente vai sentar em casa e refletir do que a gente faz, daquilo. A gente sempre tem que tirar as coisas boas de todos os momentos. Eu acho que é um momento também da gente refletir, né? E sabe que eu penso que, na verdade, faz tempo que o mundo está mandando pra gente sinais que a gente precisa realmente repensar nas nossas atitudes. E aí as pessoas não estão valorizando isso. Então, fica aí esse recado, essa mensagem, agradecer a todas e a todos que nos acompanharam. Eu peço desculpa se eu não citei todos, mas todos são o maior carinho para mim. Eu fico muito feliz aqueles que estão nos acompanhando. Agradecer aos profissionais que estão aqui nos assessorando, que é a Leandra, que é a nossa jornalista que está sempre do meu lado, né, me aguentando. A Rita, que trabalha comigo também, que hoje ficou até um pouco mais tarde aqui no escritório para nos dar suporte. Ao meu esposo também, que também acabou vindo aqui hoje nos ajudar. E muito obrigada, Ângelo, por estar aqui conosco, tá? Obrigado. Um tchau para vocês e uma boa noite. Boa noite, obrigado.